Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos aqui falar sobre a Micron, mais especificamente sobre o segundo trimestre do ano fiscal dela, tá? Para quem não conhece, a Micron, como está aí no título, ela é fundamental para que esse mercado de inteligência artificial que está só no começo continue avançando de uma forma bem exponencial. Por quê? Quando a gente fala de inteligência artificial, provavelmente o primeiro nome que vem na sua cabeça é NVIDIA. E tá correto, a NVIDIA ela também está na vanguarda, ela é um outro pilar que sustenta, né, todo esse mercado de inteligência artificial. Porém, a NVIDIA, só por si só, ela não é nada sem os outros pilares. E quais são esses pilares? Né? Lembrando que a gente teve aqui uma live, né, há algum tempo atrás, só para mostrar aqui para vocês, eu já falei sobre a Micron há mais ou menos um ano atrás, né? Então depois eu nunca mais falei, mas o que eu quero dizer quando já teve uma live sobre isso, uma live sobre o mercado de semicondutores. E é um mercado muito extenso, tá? Então, esse mercado de semicondutores, né, que a inteligência artificial utiliza isso, né? Ele é gigantesco e temos vários pilares. Onde, tá? A Micron, ela é um dos pilares fundamentais porque ela é quem fabrica uma parte, né, desses semicondutores mais específico para memória. Por exemplo, a TSMC, ela é muito conhecida, né, e ela é de longe a melhor empresa que faz isso, mas ela é mais voltada para o quê? Semicondutores mais para processamento lógico, né? No mercado a gente chama processamento de semicondutores lógicos. Tá, mas e a parte de memória? Porque quando vem o nome NVIDIA na sua cabeça, o que tem a NVIDIA? A NVIDIA, quando ela lança lá o chip dela, o chip, quem fez aquilo lá de fato, foi a TSMC, ou seja, a NVIDIA programou, ela desenhou, ela mandou esse projeto para a TSMC e a TSMC foi lá e gravou o chip no disco de silício. Porém, naquele chip dentro são vários conjuntos. A TSMC fez aquilo lá, o lógico, processador lógico. Mas para esse processador lógico da NVIDIA de inteligência artificial que está bombando agora funcionar, precisam de outros componentes. E um desses componentes cruciais é memória RAM. Tá? Então, não adianta nada a NVIDIA ter o melhor produto desenhado, a TSMC ter o melhor, né, a melhor forma de produzir a parte lógica, se os outros componentes não avançam da mesma forma. Isso você atua como se tivesse um gargalo. Então, todo esse mercado de semicondutores precisa, de alguma forma, crescer exponencialmente de forma junta. Então a Nvidia não é nada sem a TSMC não é nada sem a Micron, a AMD não é nada sem a TSMC e a TSMC não é nada sem a AMD, entendeu? Então só uma empresa não faz nada desse mercado. E a Micron, a gente pode fazer, né, uma relação direta com a sofisticação da TSMC. A TSMC, ela é muito de longe, assim, mas de longe mesmo, a melhor empresa que fabrica processadores lógicos do mundo, mas ela é longe disparado, tá? Então a TSMC está aqui em cima e as outras aqui, Intel, Samsung, SK Hynix, estão aqui na parte de baixo. Porém, tem outro mercado de memórias e a Micron, ela tá junto com a TSMC aqui na parte lógica, a Micron tá aqui, ó, do lado. Então, a sofisticação que a Micron tem para produzir as melhores memórias SANs e memórias de armazenamento, sim, é tão sofisticado quanto o da TSMC. Tá? Então a gente tem que entender também que o mercado de semicondutores ele tem várias formas, ele tem vários modelos de negócio. No caso, Micron e TSMC são modelos muito parecidos, porém fabricando diferentes componentes. Ambas são industriais, que a maior parte, né, onde é que está o diferencial da TSMC e da Micron? Está na capacidade de você produzir o melhor produto que as empresas precisam. Para isso, você precisa ter o quê? Você precisa dominar a tecnologia e também você precisa gastar um CAPEX absurdo. Então, essas aqui são empresas industriais, tá? Então, elas não são as satellites, elas precisam levantar fábricas no mundo todo, equipar elas com os melhores produtos, contratar os melhores engenheiros para que aí sim elas consigam dar conta dos pedidos de, por exemplo, uma AMD, uma NVIDIA para fabricar os processadores lógicos que vão aí, né, alimentar os data centers de inteligência artificial, ok? Então, dando esse contexto aí para quem não assim está muito ligado em relação à Micron, ela é
tão boa, tão sofisticada quanto a TSMC, ok? Vamos aqui então falar então. Então a gente está falando aqui que a gente está olhando o segundo trimestre do ano fiscal de 2024 da Micron, tá? Então a Micron, para quem assim não conhece muita historinha, ela é uma empresa americana, tá? Ela é uma empresa americana, fica lá em Idaho, ela vale 120 bilhões de dólares de valor de mercado, tá? Então é uma empresa gigantesca, ok? Então ela vem construindo tudo isso há muito tempo, tá? Então ela tem quase 50 anos aí que ela foi fundada. E aqui vamos olhar um pouquinho, nessa apresentação mostra um pouquinho do que ela está passando. Por quê? Quando eu gravei este vídeo aqui da Micron, né, apresentando ela para a galera aí, que foi basicamente aqui há um ano atrás, o que estava acontecendo? Nesse período, o mercado de semicondutores voltado para memória, que é o da Micron, foi impactado muito antes do que uma TSMC. A gente viu que nos últimos resultados, por exemplo, os dois últimos trimestres da TSMC já começaram a apresentar uma desaceleração que já era muito prevista no mercado de semicondutores. Porém, o mercado da Micron, que é o mercado de memórias, foi impactado muito antes. Então, ela já está passando por um momento delicado há quase 2 anos, tá? Então, esse aqui é o primeiro trimestre fiscal que ela começa a melhorar, ela começa a dar sinais que o mercado dela está voltando. Um ponto muito importante é, quem acompanha aqui o canal sabe que a gente acompanha a Intel nas lives, né? Então, se a gente for pegar aqui e digitar Intel, a gente tem, ó, uma, duas, três, quatro lives aqui acompanhando, 4 vídeos falando sobre a Intel. A Intel, ela está passando por um momento bem diferente da Micron. Por quê? A Intel, sim, ela tem um problema estrutural, ela tem um problema na empresa, onde o seu produto perdeu demanda, independente do mercado cair ou não, o seu produto, ou seja, os seus produtos Intel perderam competitividade perante aos seus concorrentes. Por exemplo, a AMD, que dominou todo o mercado de data center, e a Nvidia, né, também roubou um grande share da Intel. E também a AMD, junto com as partes do data center, ela dominou o market share de computadores pessoais, que a Intel era número 1. Tá? Então, além disso, a Intel ter perdido essa parte, né, essa competitividade, ela demorou muito tempo, ela está demorando muito tempo para voltar, né, e tomar ela já está tomando algumas medidas, mas que ainda não sofreram, assim, não tivemos resultados que impactassem de uma forma definitiva o resultado. Então a Intel está passando por um momento muito difícil e é um problema estrutural, ok? Além disso, além de ela estar com esse problema, ao mesmo tempo ela está tentando mudar o seu modelo de negócio, que é o quê? Ela está passando de parar de fabricar somente para si só, ou seja, a Intel ela é um mix, né, de designer junto com uma fabricante, então ela desenha o seu produto e ela mesma fabrica, ou seja, ela tem fábricas também, e ela está fazendo isso, ela está mudando para o quê? Para atender clientes de terceiros, ou seja, ela está aumentando a sua capacidade de produção de processadores lógicos para que elas tenham, né, um modelo parecido com o TSMC, que é o quê? Fabricar processadores lógicos para o mercado inteiro. Então, e já temos, né, indícios que a Intel este ano já começa a produzir alguma coisa para Nvidia e para a AMD, ok? Mas quem acompanha aqui as lives, os resultados, sabe que o problema da Intel é muito delicado, é um problema estrutural e está com um momento muito difícil em relação, né, aos números, ok? A Micron, ela nunca teve um problema estrutural. O que aconteceu nesses 2 últimos anos aqui, se a gente for pegar os resultados, né, para mostrar um pouquinho o que ela está passando, né, nos últimos anos aqui. Deixa eu baixar aqui os números. O que está acontecendo é que em 2023, ou seja, né, o último ano fiscal dela, ela já tomou um loss, né, ela já perdeu o lucro na parte de margem bruta. Isso é o que a Intel também está passando. Porém, a culpa da Intel é que ela não tem um produto bom para o mercado que está precisando. Além disso, ela está com um custo gigantesco mudando seu modelo de negócio. A Micron não. A Micron, o que aconteceu? O mercado de memórias caiu muito,
né, os preços de produção subiram muito e ela teve que aguentar o prejuízo em 2023. Se a gente for mudar aqui para a parte trimestral, já fica um pouco mais claro que já tem algum tempo, alguns trimestres, né, ou seja, basicamente o ano fiscal inteiro de 2023, né, a Micron teve prejuízo já na margem bruta, ok? Mas não é um problema estrutural, e sim uma falta de demanda pelos produtos que ela produz, ok? Então agora vamos ver o resultado em si, beleza? Vamos lá. Então esse aqui é o CEO, tá? Então eles estão falando aqui, né, que no segundo trimestre do ano fiscal deles, né, eles atingiram tanto em receita, margem bruta e lucro por ação bem acima do guidance que eles já tinham emitido no Q1, né, no primeiro trimestre. Okay? Eles voltaram no Q2 ao patamar de lucratividade, então como eu falei no começo do vídeo aqui, ela já começa a dar indícios que o mercado dela está voltando e a Micron ela é a empresa mais preparada desse mercado de memórias para surfar, né, de uma forma muito tranquila todo esse mercado de inteligência artificial, tá? O que mais? Eles aqui, né, eles melhoraram toda a rentabilidade porque eles agora, né, como a demanda pelos seus produtos está voltando, eles estão começando o quê? A repassar preço para os seus clientes e também a cadeia de suprimentos, né? Ou seja, né, a matéria-prima que eles utilizam está voltando a ter uns preços um pouco mais tranquilos, tá? Então esse foi uma das questões que fez a Micron nos últimos 4 trimestres tomar, né, um prejuízo já na margem bruta. E isso, né, o que está puxando tudo isso? Servidores de inteligência artificial, tá? Então lembrando que todo esse mercado de inteligência artificial precisam de vários componentes. Precisa da NVIDIA, precisa da TSMC, precisa da AMD, precisa da Cadence e também precisa da Micron, ok? Todo mundo vai ganhar, todo mundo, ok? Nesse mercado, ok? Agora a diferença é quem vai ganhar mais e quem vai ganhar mais com qualidade, tá? O que mais aqui a gente pode falar então? Então, a demanda, né, pelos servidores de inteligência artificial, né? Eles estão vendo uma demanda muito forte para esse segmento aqui, né? Onde, né, os SSDs, que são a parte de memória de armazenamento, e o DRAM são a memória, né, para o processamento em si, tá? Que mais? Ó, eles já estão começando, né, a ver, né, que eles vão começar a repassar um preço maior já, né, para o calendário do ano de 2024, tá? E eles já esperam uma receita recorde com uma melhora na lucratividade já no ano fiscal de 2025, ok? Quando a gente fala de tecnologia, aqui é onde está o diferencial de TSMC e de Micron, tá? Então é a capacidade de você produzir o melhor produto que o mercado precisa agora, ok? Lembrando, TSMC na parte lógica e Micron na parte de memórias, tá? Então eles estão falando que mais de 3/4, ou seja, mais de 75% de todas as memórias, né, RAM, memórias lógicas agora, elas estão, né, tudo que eles produzem, 75% do que a Micron produz, são produtos que estão no patamar mais alto de sofisticação de tecnologia, que é o quê? São as tecnologias a One Alpha e a One Beta. A Alpha, ela já começou a ser produzida já em 2022, a Beta começou a ser produzida mais ou menos já em 2023. Esse aqui é o nome, né, dos projetos que a Micron denomina, tá? Então, quando a Micron fala que estamos produzindo as DRAMs One Beta, que é o quê? A One Beta é o que tem mais de sofisticado hoje quando a gente fala em memórias RAMs, tá? Então, tudo isso, né, e também, né, mais de 90% de NAND, ou seja, de memória de armazenamento, estão também nos patamares mais altos de sofisticação de tecnologia, ok? O que mais que a gente tem aqui também? Deixa eu ver aqui. Agora, claro, né, nós temos aqui qual que é o próximo passo? Agora o próximo passo é o One Gamma, né? Então, esse projeto One Gamma, ele ainda vai começar a ser produzido em 2025 e uma curiosidade, tá? Esse aqui vai ser a primeira memória RAM onde ela vai ser utilizado o processo da ASML, né, de EUV Extreme Ultraviolet, que é aquela máquina lá, né, é a máquina mais avançada que a ASML faz.
A Micron está construindo uma fábrica no Japão, que em 2025 vai ser a fábrica mais moderna de semicondutores do Japão e vai ser a fábrica onde vai começar a produzir a memória RAM mais avançada do mundo já em 2025, tá? Então aqui temos o diferencial que faz a Micron ser a empresa mais bem preparada do segmento de memórias para, né, ofertar os produtos melhores para a inteligência artificial, ok? O que mais? Então aqui eles falam um pouquinho mais, né, para quem eles vendem e como eles vendem, tá? Então eles falam aqui, né, lembrando, a Micron é memória, ou é memória para você fazer memória de processamento, ou é memória, né, para você armazenar dados. É só isso, tá? O que mais? Então, elas vendem tanto para os data centers, tanto para o seu PC, você está olhando isso aí no notebook. Seu notebook tem quanto? 16 GB de memória RAM? 32, 64, 8. Provavelmente é um pente fabricado pela Micron, tá? O que mais? Também temos memórias RAM ou memória de armazenamento tanto no seu smartphone quanto no seu PC, tá? E aqui é um ponto já importante. E isso daqui também mostra, né, uma força, né? É uma força, um moat, né? É o que é o fosso competitivo que uma empresa tem, que é o quê? Quando o seu projeto, quando o seu mercado demanda um capex muito alto para se manter competitivo, isso também é uma barreira de entrada, porque é muito difícil alguém competir com você. Por exemplo, TSMC, como é que ela conseguiu chegar onde ela está? Ela investiu bilhões e bilhões e dezenas de bilhões de dólares todo santo ano para chegar nesse patamar. A Micron é a mesma coisa. Tá, então, eles estão falando aqui que eles estão anunciando, né, projetos na China, Índia e Japão. Então, ela está expandindo de uma forma muito parecida com a TSMC, tá, para melhorar o seu processo de fabricação com a tecnologia mais avançada, que ela vai começar, como a gente viu lá em cima, né, ela já vai começar a produzir as memórias com a tecnologia EUV, ok? Que mais aqui que a gente pode ver? E aqui ela começa já a mostrar os números em si do segundo trimestre, tá? Então, no segundo trimestre de 2024, ela entregou para a gente aqui 6 bilhões de dólares, um aumento de 23% trimestre a trimestre. Então, ó, isso aqui já mostra um sinal que o mercado está voltando. Então, se a gente for ver, o mercado de memórias, ele foi um dos primeiros a ser impactado e está sendo um dos últimos a voltar, né? Então, a ter uma demanda mais forte, tá? E ano contra ano, melhor ainda, tá? Um patamar de 60% de crescimento, ok? Quando a Micron ela divulga os resultados, ela divulga em dois segmentos, que é o quê? O segmento maior dela é o de DRAM, que são as memórias para processamento, e o NAND, que são as memórias para armazenamento, onde 4.2 ficam com as memórias e 1.6 ficam com a parte de armazenamento. Okay? Na parte aqui de memória, crescimento de 21% trimestre a trimestre, tá? Que mais? Eles estão aumentando, os envios, né, dessas memórias, né, estão incrementando low single digit, então um dígito baixo, tá, em relação a trimestre. Então isso aqui, o que demonstra que é o quê? O volume ainda continua crescendo low single digit. Low single digit é de 1 a 3%. Porém, a receita está subindo 21%. Isso mostra o quê? Que ela está conseguindo agora, né, reverter aquele problema que ela teve ano passado, que era o quê? Ela não estava conseguindo colocar preço nos seus produtos, né? Alguns trimestres atrás, isso mostra aqui no lucro bruto que ela estava tomando um loss. Agora, né, além do volume começar a voltar de uma forma um pouco mais discreta, o dinheiro já está entrando vezes 7, que é o quê? Ela está conseguindo repassar o preço pelos seus produtos, ok? E os clientes estão pagando. Por quê? Para você montar um data center com a NVIDIA, né? Então, por exemplo, tem a Supermicro, que a gente já falou aqui no canal, vai montar um data center da NVIDIA. Ok, ela vai pegar a placa da NVIDIA, vai ter que comprar o pente da Micron, vai ter que comprar alguns produtos da Arista lá. Então, tudo isso, né, tá aumentando a receita da Micron, ok? E quando a gente fala aqui de armazenamento, tá? Então, a receita crescendo 27% trimestre a trimestre, então melhor do que a memória RAM, e porém, né, o volume caindo low single digit. Então isso aqui demonstra cada vez mais que nesse aqui fica cada vez mais claro que os clientes, ou seja,
Os clientes que estão construindo data centers em inteligência artificial estão pagando mais. Porque não adianta nada você ter 5.000 placas NVIDIA lá se você não tem as memórias da Micron para montar todo o data center, ok? O que mais? Isso aqui é a mesma coisa. Da onde vem a maior parte da receita? Do CNBU, que é a parte de computação, tá? O restante fica com a parte mobile. Embedded é a parte onde a Micron ela fornece os seus produtos para que outras empresas manufaturem os seus produtos e façam o que tem que ser feito, tá? A parte aqui storage é a parte dos SSDs ou memória NAND. Então, da onde está vindo a grana? É dos data centers. Tá? Então, ó, no segundo trimestre do ano de 2024, 2,1 bilhões, né, crescimento de 26% trimestre a trimestre, ou na base anual 60%. Então, a gente está vendo que, além do mercado de data center mostrar que está melhorando, né, isso aqui é o que está puxando o resultado de basicamente todas as empresas desse mercado aqui, a parte mobile também, que estava meio impactada, está começando a voltar, né, no patamar de um ano contra ano, crescimento de 70%, trimestre 25%, tá? Então esses dois segmentos aqui já estão começando a voltar, né, a demanda pelos seus produtos, tá? Isso aqui a gente vai olhar daqui a pouquinho, tá? Mas a parte cash flow a gente também vai olhar já daqui a pouquinho, ok? Mas é importante porque o CAPEX da Micron ainda está num patamar alto. Lembrando que ela está construindo fábricas no Japão, na China e na Índia. Aí, a mais, né? Essas fábricas são fábricas, não são fábricas assim para você aumentar a produção, não. São fábricas para você aumentar a produção com a tecnologia mais sofisticada do mercado, que é o que? Então ela vai começar a produzir produtos, né, que estão assim lá na beirada, né, do conhecimento de tecnologia que a gente tem baseado em memórias, tá? Então, só para vocês terem uma noção, a fábrica que vai ser que está sendo construída aqui no Japão, tá? Vai ser, quando ela for ser construída, vai ser a primeira fábrica no Japão que vai ter uma máquina da SML funcionando com tecnologia EUV. Até então não existe uma máquina EUV da SML no Japão, tá? Temos uma fábrica da TSMC aqui já no Japão, temos a segunda já em construção, temos uma terceira já nos planos, porém são fábricas para atender demandas onde essa não precisa de uma máquina tão sofisticada. As fábricas da TSMC aqui no Japão são basicamente para você, né, alimentar os produtores de carros locais, que não precisam de uma tecnologia tão avançada. Então, a tecnologia para você fazer um semicondutor de carro, você fica com a tecnologia mais básica, né, que é a DUV, que é a Deep Ultraviolet. Ok? Vamos aqui então, em relação ao guidance para o próximo trimestre, a receita já começa a ficar melhor ainda, 6,6 bilhões, a margem bruta já volta forte, hein? 26,5%, se conseguir no patamar mais alto, 28%, tá? Só para vocês terem uma noção de como estava ruim o mercado da Micron há alguns tempos atrás, ó. 33%, 20%, foi melhorando, foi despiorando, ou seja, nos seus melhores trimestres, a Micron chegou a ter 40%, 50% de margem bruta. Depois veio só ladeira abaixo, né? Então teve o primeiro trimestre ruim, veio muito ruim mesmo, despiorou pela metade, despiorou por uns 25% e no último trimestre, que não é esse que a gente está vendo em novembro, ela estava mostrando que o mercado estava voltando, mas ainda assim ela ainda tomava um loss na margem bruta. Agora, para o guidance do próximo trimestre, ela já está, né, projetando uma margem bruta de uns 26%. Ainda é muito longe do que ela teve aqui, né, nesse patamar aqui? Sim, é muito longe, mas lembrando, o mercado está voltando, ok? Que mais aqui? Aqui são os números que a gente vai olhar aqui agora, ok? Então, eu tô com o 10Q da Micron, tá? Porque o release dela é meio ruim, então eu vou pegar já o SEC, né, aqui, o relatório aqui oficial, deixa eu aumentar aqui pra gente. Então a gente está olhando esse trimestre aqui, pessoal. Essa coluna aqui, na base do trimestral, se a gente quiser olhar na base dos 6 meses, é essa coluninha aqui, tá? Então a gente está vendo aqui, vamos calcular aqui uns negócios, cadê a nossa calculadora aqui, ó? Então, vocês estão vendo que
No trimestre de 2023, ó, ela tomou um loss de 1,2 bilhões, ou no acumulado dos 6 meses do ano fiscal passado, ela já estava acumulando já um prejuízo. Então, esse trimestre, há um ano atrás, veio bem ruim, tá? Então, veio bem ruim. Onde vocês estão vendo que ela estava perdendo receita, porém os custos, vocês estão vendo que o custo está muito parecido com o custo que ela tem hoje, ou seja, ela perdeu demanda pelos seus produtos, porém o, o custo de fabricação estava muito alto. Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que aguentar o prejuízo. Porém, com o mercado voltando, a receita subiu, você ganha escala, ou seja, você tem menos custo, que é o que eles falaram lá no começo do slide, falando que estamos começando a ver uma diminuição na cadeia de suprimentos, na matéria-prima, e o mercado voltando forte, ou seja, ela saiu de um prejuízo de 1,2 bilhões para lucrar 1 bilhão de lucro bruto, totalizando 1 dividido por 5,8, uma margem bruta de 17%, tá? Então a gente está falando que nesse trimestre aqui, ela teve uma margem bruta de 17%. É baixo ainda? É bem baixo se a gente comparar uma Micron de 2 anos atrás, mas o mercado está voltando, ok? Onde são os principais custos de uma empresa assim? O principal custo é aqui, é na linha, porque ela é uma empresa industrial. Então, a maior parte do custo fica aqui. É claro, ela tem alguns custos que são, né, muito importantes, que são pesquisa e desenvolvimento, para continuar sendo, né, uma líder, né, do seu mercado, tá? Porém, o maior custo dela, que impacta muito o resultado, está lá embaixo no fluxo de caixa, ok? Vamos lá olhar daqui a pouquinho. Em relação ao administrativo, ela é muito eficiente, porque não precisa ter tanto custo aqui. Ela não é uma empresa que precisa ter muito custo na parte aqui administrativa. Vocês estão vendo, 280 milhões, 230, né? Onde é o custo dela principal? Na fábrica, ou seja, no chão da fábrica mesmo. Os engenheiros, a galera que cuida da produção. E também uma linha muito importante, que também não é muito grande em questão de volume, mas, né, contribui, né, para um custo alto, que é o quê? Pesquisa e desenvolvimento. Aqui, ela já quase, né, ela quase zera tudo o resultado que ela tinha, tá? Então, dos 1 bilhão que sobrou na margem bruta, sobra já 190 milhões que são consumidos, né, principalmente por essas duas linhas aqui. Claro que ano passado ela meio que dobrou esse prejuízo. Então, no operacional, a Micron, há um ano atrás, ela tomou um loss de 2,3 bilhões. Agora, 191 milhões. É uma margem bruta ruim ainda? Sim, é ruim, tá? Uma margem bruta, porém, né, isso mostra que, calma, tem que ter calma aqui, né, dividido por 5, ela tem uma margem bruta de 3%, tá? Uma margem operacional de 3%, ok? Porém, entra um pouquinho de juros, paga um pouquinho de juros, tá? E aí no final sobram 170 milhões, tá? E nós temos o quê? Temos um problema, que é isso daqui. Não é um problema, é um ponto muito questionável que nós temos aqui com empresas, principalmente empresas americanas relacionadas a semicondutores, quando se fala de produção. Ela tem um benefício fiscal, tá? Que é isso daqui, ó. Esse benefício fiscal de 620 milhões, que é o quê? O governo americano está dando muito, né, muito benefício fiscal, ou seja, isenção fiscal para que as empresas que fabricam os chips de semicondutores, né, voltem a ter as suas produções em território americano. Então, Intel, TSMC, Micron, Samsung, todas as outras grandes empresas que fabricam semicondutores estão tendo muito benefício fiscal para voltar a ter fábricas nos Estados Unidos. E isso entra aqui. Então, nesse trimestre aqui, ela teve uns 620 milhões, tá? 620 milhões de benefício fiscal que somam e fazem ela ter um lucro líquido de quase 800 milhões. Isso aqui é ruim ou é bom? Assim, é um ajuste que você tem que fazer, que você tem que entender que é um ajuste pontual. O melhor patamar de resultado da Micron não é nem aqui na parte demonstrativa, é na geração de caixa, porque como ela tem um CAPEX muito alto ainda, esse resultado aqui fica meio maquiado para demonstrar qual que é a devida situação da empresa, tá? Mas lembrando, Intel também tem, Micron também tem, TSMC também tem isenção fiscal, e isso faz, né? O problema é que
A Micron e a Intel estavam com os resultados muito, né, muito impactados. Até a SMC, ter benefício fiscal ou não, não interessa, ela está voando da mesma forma. Aqui já é uma diferença bem grande, né? A diferença de quase, né, vezes 5, né? A diferença do lucro da empresa operacional da empresa mesmo e do benefício fiscal que é o governo dando dinheiro para ela, ok? Na parte aqui do balanço, aqui a Micron ela é meio ruim nesse aspecto aqui que é fazer comparações. Quando você faz comparação de balanço, principalmente, tá? Você não faz em relação ao começo do ano fiscal versus o período atual. Isso não é que é errado, mas é ruim, tá? Quando você faz uma em relação de balanço, geralmente é melhor você fazer na base de comparação anual. Então, por esse motivo que eu peguei o 10Q de março de 2023, ok? Então, ó, março de 2023 e fevereiro, né? Então, o mesmo período aqui de 2024, ok? Então, a gente está falando que hoje a Micron ela tem 8 bilhões, 900 milhões, que mais ela tem aqui? Isso aqui é recebível, né? Então, o dinheiro de verdade dela aqui, ela tem os 8,9 bilhões, mais esses 627. Ela tem os 9 bi e meio de caixa, tá? Hoje, ok? Em relação aqui ó, como é uma empresa industrial, né? Ela tem 37 bilhões, tá? Há um ano atrás, ela tinha 39 bilhões. Aqui, ó. 39 bilhões, hoje ela tem 37 bilhões, ok? Que mais? Outro ponto, essa aqui é uma empresa muito parecida com o TSMC também, que não cresce de uma forma por aquisição. O goodwill segue, né, intacto, né, entre os períodos, porque não faz muito sentido ela comprar empresas. O diferencial dela está diretamente ligado a ela crescer organicamente, desenvolvendo a sua própria tecnologia dentro da empresa, tá? Em relação a obrigações, ou o que mais impacta o período dela agora, é dívida. Da mesma forma que a Intel está se endividando de uma forma muito preocupante para atender toda essa demanda, e a gente não sabe se a Intel vai conseguir de forma fazer com que essa dívida se transforme em geração de valor. A Micron, ela tem uma situação bem mais tranquila, mas ela se endividou de uma forma bem alta também para atender essa demanda, porém em patamares mais baixos, tá? Então a gente está falando que hoje a Micron tem uns 4,6 mais 13,7, ela tem 18 bilhões, tá? Em dívida bruta. Se a gente for descontar o caixa dela, ela tem 8 bilhões e meio de dívida líquida positiva. A Intel é bem diferente. A Intel ela tem dívida líquida muito, muito grande, tá? Para vocês terem uma noção aqui, a gente pode abrir, não, uma abinha aqui só para a gente ver, né? Porque é interessante você fazer a comparação com o Intel. Porque elas fazem quase que a mesma coisa, elas estão no mesmo período, que é o quê? Transformando a sua capacidade de produção e aumentando as suas fábricas. Porém, a Intel está fazendo isso de uma forma que ainda a gente não sabe se está dando certo, porque os resultados não entram, e a Micron, ela está passando por um momento de mercado onde o seu produto não perdeu competitividade. Foi só, né, um impacto do mercado em si que faz parte do negócio, tá? Quando a gente fala aqui de dívida de Intel, cadê aqui, ó? Balanço da Intel, ó. Te falar aqui, ó. Balanço, ó. A dívida bruta da Intel hoje é 50 bilhões, tá? Quanto que ela tem de caixa? Ela tem 25 bilhões. Então, a Intel, hoje, ela tem uns 24 bilhões de dívida líquida. É bem mais alto, tá? A gente tá falando que hoje, né, a Micron tem 8 bi e meio, tá? Então, é uma empresa alavancada? Sim, porém faz parte do negócio, tá? Então, a dívida está relacionada diretamente ao crescimento dessas empresas. É muito difícil ela conseguir fazer tudo isso expandido da forma que ela está expandindo só com capital próprio. Não dá ainda, tá? Por que não dá? Porque quando a gente vai para a geração de caixa, que está aqui, esse é a melhor patamar para você ver se o resultado de uma empresa industrial está indo bem ou não. Então a gente está falando que em Intel você também vai olhar na geração de caixa, porque na DRE lá em cima tem aquele ponto de benefício fiscal, né? Então fica meio distorcido. Quando a gente vai para a geração de caixa em si, então a gente está vendo de fato como é que estão as operações da empresa. E, além do mais, sendo uma empresa industrial, é aqui onde você vai ver o CAPEX dela e você vai ver se realmente o negócio está indo ou não. Tá? Então, a gente está olhando essa coluna aqui.
No acumulado dos 6 meses, a Micron ela parte de um prejuízo de 440 milhões. Ela só voltou a ter lucro positivo neste trimestre. No trimestre passado, ela também tinha tomado um prejuízo pequeno, ok? Então, porém, no período aqui, tá? A gente tá vendo que no período de 6 meses agora, ela gerou positivamente 2,6 bilhões de geração de caixa operacional, onde a maior parte é de depreciação e amortização, e ok, não é que é ok, mas não tem outra forma, porque ela é uma empresa que deprecia muito, ela tem fábrica, ela tem indústria, e isso deprecia, tá? Porém, um aspecto importante e curioso é o SBC dela. Ela não tem um SBC alto, tá? Então, ela não te dilui muito para crescer, ok? A Intel já é diferente. A Intel, o SBC dela, cadê a gente tá na Intel aqui ainda? Ó. A Intel, 3 bilhões, ó, só para vocês terem uma noção. Ó. Da geração de caixa da Intel, ela é 11 bilhões em 2023, ou seja, na base anual, ela gerou 11 bilhões. O CAPEX, mais do que o dobro, ou seja, ela queimou 14 bilhões aqui, ok? A Intel. Porém, ao mesmo tempo, ela te diluiu em 3 bilhões, ou seja, de toda a geração de caixa dela, 3,2 bilhões são baseados em remuneração em ação. A Micron, não. Né? A Micron, aqui, ó. A Micron, não. Ela é bem mais tranquila quando se fala em SBC, que é o quê? Da geração de caixa anual dela, na base dos 12 meses, tá? Em 2023, ela gerou 1,4 bilhão. O CAPEX um pouquinho mais alto, ok? Mas ainda um pouquinho mais alto. Porém, o SBC dela sempre foi muito baixo, né? Então, ela não te dilui tanto. Ou seja, quando a gente faz algumas comparações assim, a gente vê que é muito melhor ser sócio de uma empresa assim como a Micron, que está passando por um momento difícil, mas ela não te dilui tanto, o produto dela ainda tem uma demanda forte, está voltando, ela não tem um problema estrutural, e a geração de caixa dela é, querendo ou não, saudável. De fato, ela gerou esses 2,6 bilhões aqui, tá? Se você quiser fazer o ajuste, ela gerou 2,2 bilhões, tá? Só que o momento dela é o quê? De expansão forte, tá? Olha o capex dela, 3 bilhões. Ainda, como eu falei, né? Não tem como ela crescer ou fazer o que ela está fazendo sem capex. O capex está ligado eternamente para uma empresa desse tipo aqui, tá? Então a gente está falando que, infelizmente, ela queima a caixa ainda para expandir? Sim, ela queima a caixa para expandir. Porém, nas suas operações, não, né? Ela ainda gera aí, operacionalmente seus 2,6 na base dos 6 meses, tá? E como é que ela está financiando tudo isso aí? Basicamente, emissão de dívida, né? Então, ela emitiu 1 bilhão aqui, repagou 1 bilhão aqui, e a gente viu, né, que ela tem lá os seus 8 bilhões e meio de dívida líquida, tá? Então, toda essa expansão da Micron está sendo na base de capital externo, tá? Que é daqui que vai vir o grosso, e também benefício, né? Então, vocês estão vendo que benefício fiscal é um ponto importante, tá? Então, o que a gente pode entender do momento atual da Micron é tudo aquilo que eu falei há um ano atrás continua. Fundamentalmente, a Micron continua sendo uma excelente empresa. Eu gosto muito dessa empresa aqui, muito mais do que a Intel. A Intel hoje é uma empresa ruim até esse momento, tá? A Micron não. Ela é uma empresa muito boa que passou por um momento ruim e nesse momento ruim o que que ela fez? Ela continuou expandindo. Foi nesse momento ruim onde ela aumentou mais a capacidade de capex dela. Ela se endividou um pouco mais, ela pegou capital de terceiros para começar a levantar as fábricas no mundo todo, para que quando o mercado voltasse com a demanda, né, pelos produtos dela, ela tivesse no patamar mais alto com o melhor produto que o mercado poderia ter. E é isso que está acontecendo agora. Ela passou por um momento muito difícil, né? A Micron nunca tinha tomado um prejuízo já na margem bruta, tá? Isso é um ponto muito importante. Porém, era nítido que não era um problema estrutural, mas sim uma falta de demanda pelos seus produtos como o mercado todo em si, tá? Mas eu continuo dizendo, essa daqui é uma das principais empresas que vão se beneficiar de tudo que a inteligência artificial tem para oferecer. Não existe um mundo onde a inteligência artificial deu muito certo sem empresas como Micron,
TSMC, até Intel, tá? Intel, querendo ou não, eu acredito que ela vai melhorar em algum ponto, tá? Mas o que a gente vê hoje é o que? A Micron é uma boa empresa. Então não existe um cenário onde a inteligência artificial explodiu, deu muito certo, é a nova internet, tá? É o que a internet fez lá nos anos 2000. Não existe esse cenário onde tudo isso aconteceu sem empresas como TSMC, Micron, até mesmo Intel, AMD, Nvidia não terem dado certo, tá? E o que faz você investir numa empresa como essa e não numa Nvidia? Você pode, como eu dizendo, elas estão no mesmo mercado, porém fazendo coisas totalmente diferentes, tá? Então, a Nvidia é um caso onde ela não é uma indústria, é uma empresa totalmente asset-light que domina a tecnologia proprietária que ela desenvolveu para inteligência artificial. A Micron é mais voltada para quem tem um perfil mais de industrial. Eu gosto muito de industrial, tá? Então, a AMD é muito parecida com a Nvidia, né? O modelo de negócio, tá? Então, você pode ter um pouquinho de tudo. E também uma parte, né? Tem as outras empresas que fornecem os equipamentos que a Micron compra, então a ASML, Tokyo Electron, tem a KLA. Então o mercado de semicondutores é gigantesco e eu gosto de ter um pouco de cada, ou seja, na minha visão, onde é que está a geração de valor, onde é que está o diferencial desse mercado? Em quem detém a tecnologia de design, ou seja, NVIDIA, AMD, aí tem Qualcomm, as empresas que dominam a tecnologia, até mesmo a Apple, né, com seus processadores, ou seja, eu gosto de empresas assim. E da parte, quando a gente vai para a parte de produção, eu gosto muito das empresas que fornecem os equipamentos para empresas como a Micron. Então, eu sou sócio da Tokyo Electron, gosto muito da KLA e entre outras. Eu gosto muito da Analog Devices, gosto muito da Lam Research. Na parte fabril, ou seja, quando você vai colocar a mão na massa para fazer o chip lá no disco de silício, até então já não é mais tanto o meu perfil, que é uma parte mais industrial, mas a Micron cada vez mais mostra que eu estou gostando cada vez, eu gosto, por exemplo, no meu perfil, eu gosto cada vez mais da Micron do que uma TSMC, por exemplo. A TSMC é espetacular, mas eu vejo a parte da Micron ganhando, né, um destaque muito relevante no cenário onde a inteligência artificial deu muito certo e não tem um cenário onde uma deu muito certo, outra deu muito errado. Tem que dar muita coisa errada para uma Micron dar muito errado e uma inteligência artificial dar muito certo, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa daqui é uma empresa que passou por um momento bem delicado, porém nada culpa dela, nada estrutural, nada que perdesse valor para o acionista, nada que destruiu o valor para o acionista, não. Ela aproveitou aquele momento para estar no patamar que ela está hoje e ela aproveitou aquilo lá para estar pronta para o mercado que está voltando. Ela está prontinha agora, tá? Ela está prontinha para entregar o produto que o mercado precisa neste momento. Beleza? Então a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço e falou, valeu!